pessoal, eu sou Neil Armstrong e vou falar agora sobre mapeamento de textura básica, bem básica nesse primeiro módulo. Depois a gente vai falar de UV no Blender, ok? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte: quando eu tenho eu quero colocar uma textura de um mapa, de uma imagem nesse cubo, nós estamos trabalhando com um objeto tridimensional. A imagem é 2D, ela tem apenas uma largura e uma altura. Então, como é que nós fazemos isso? Se a gente for aqui no material desse cubo e for na aba de texturas, nós já vimos que nós temos uma textura aqui já pré-definida que não é nenhuma, nem de nenhum tipo. Então vamos supor que eu quero trabalhar com imagem ou filme, né? Pode ser adaptado a um filme também. O mapeamento por default, especialmente desse aqui, que é uma forma mais antiga, nos novos ele já vem com um V, é generated, ou seja, é uma coordenada gerada automaticamente, tá? Então, se eu teclar Shift Z, a gente vai ver como é que está o cubo, está sem nenhuma textura, tá? Vamos ver mais ou menos assim, um pouco mais iluminado. Se eu simplesmente vou abrir na minha aba de texturas e coloco, por exemplo, uma textura de parede, tá? O que acontece? A textura é adaptada para cá, tá? Vamos criar uma... Lembrando de colocar em ortogonal, sempre, para que eu possa enxergar melhor, ter mais controle. Lâmpada M, tá? Então já vejo essa minha textura melhor, tá? Então, primeira coisa, essa textura só está na parte de cima. Por padrão, toda textura é colocada de forma flat, ou seja, ela é projetada de cima para baixo. Algumas vezes você vai por exemplo, ter essa textura RX90 aqui, por exemplo, que foi rotacionado esse cubo, mas se eu der um Alt R e o Z for para cima, as coordenadas locais, que o que eu tinha feito era isso. Tá? Veja que o Z está aqui. Aí o mapeamento estaria para lá. Então é projetado de cima para baixo de acordo com as coordenadas locais do objeto. Isso é uma coisa bem interessante da gente entender. Tá? Mas eu queria que a textura estivesse em todos os quadros. Então, no mapeamento de coordenadas, em vez de colocar flat, eu coloco cube. Então, eu tenho um mapeamento aqui que está de acordo com o cubo. Você tem, por exemplo, também esférico. Você tem tube, que seria como se fosse para um cilindro. Tá? Então, esse é o mapeamento básico dele, que no nosso caso aqui, vamos colocar cubo, que seria o mais adequado, tá? Caso eu quisesse fazer uma parede, no caso nenhuma parede, porque se eu por acaso eu fizer isso, a não ser que eu não vá mostrar essas partes, o que vai acontecer? Então vai estar bem espremida aqui essa textura, tá? Vamos experimentar os outros. Shift A, Mesh, UV Sphere, Smooth. Vamos pegar essa esfera, vamos colocar o material de antes, está como cubo, veja que fica bem esquisito isso, tá? Se eu for no mapeamento e colocar como esfera, ele vai se adaptar melhor, tá? Obviamente o mapeamento esférico ele vai exigir, é interessante que se tenha um mapeamento especial, um mapa especial projetado para isso também. Tá? No caso aqui, mas eu quero os dois, porque o mesmo material está adaptado às duas coisas. O que eu faço? Eu posso simplesmente, no caso, clicar onde tem dois, ou seja, esse material está sendo aplicado a esses dois objetos. Eu clico aqui, ele cria um novo tipo de material, mas ainda está usando a mesma textura. Então o que eu vou fazer? Eu clico aqui também, pronto, eu tenho outra textura onde eu posso dizer que era do tipo cube. Pronto, agora tem um mapeamento para cada, tá? E vai acontecer a mesma coisa se eu colocar um cilindro e usar o tube, ok? E para planos eu posso usar o flat. Então esse é apenas um mapeamento bem simples, que inclusive resolve vários problemas. Às vezes eu não preciso ter um mapeamento mais complexo, é tudo o que eu preciso para alguns objetos. Então é interessante da gente entender isso também.
Obrigado pela atenção e até mais. Nosso próximo material vai ser sobre UV.